Bom pessoal, esse é o Estúdio com o Marcão e hoje eu vou falar de uma banda de sucesso dos anos 80, o Magazine. E claro, não dá pra falar do Magazine sem falar do Kid Vinil. Então vamos lá, se inscreva no nosso canal que eu já te conto. Antônio Carlos Sanofonte, o Kid Vinil, nasceu em 1955 e ele foi de tudo, radialista, cantor, compositor, DJ, VJ e por aí afora. Ele sempre gostou de música, desde criança. Ouviu muito Beatles, Rolling Stones e por volta de 77 ele se interessou pelo movimento punk que estava ocorrendo na Inglaterra e cujo expoente máximo era o The Clash. Lembram, né? Should I stay or should I go? Should I stay or should I go now? E aí, ele formou a primeira banda, no estilo punk, chamada Verminose. E a formação era Kid Vinil nos vocais, Luiz Topa no baixo, Trincão na bateria e Ted Gaz na guitarra. E esse apelido ele ganhou em 1979, apresentando um programa na Rádio Excelsior de São Paulo, tocando punk e new wave, que eram as músicas alternativas daquela época. Esse apelido, Kid Vinil, foi inventado por ele e pelo produtor Penna Schmidt, e é uma mistura de Cosmo Vinyl, do The Clash, e de Kid Jensen, que era locutor da BBC de Londres. Em 83, o Kid Vinil ele deu uma entrevista para a Veja criticando o punk paulista. E aí já viu, ele foi acusado de traidor do movimento, aquelas coisas, né? Já que o Verminose, além de tocar The Clash, também tinha aquele lado new wave. E isso num tempo em que existiam confusões entre os punks de São Paulo com os carecas do ABC, que costumavam acabar com garrafa, cadeira, voando para tudo quanto é lado. Então, eles resolveram se concentrar mais pro lado do rockabilly, que é aquele rock misturado com country dos Estados Unidos, do início dos anos 50. Só que Verminose é dose, né? Era um nome que não era muito aceito pelas gravadoras. Então, quando eles assinaram o contrato com a Warner Music em 83, a banda virou Magazine. E é importante frisar que os produtores Penna Schmidt e o Liminha, e também a Warner nesse período, foram responsáveis pelo lançamento comercial das bandas de rock paulistanas, como o Traje a Rigor, o Titãs, o Ira. Né? O primeiro disco foi esse aqui, que teve o estrondoso sucesso do Soul Boy. Depois vieram outros compactos, né, também de sucesso, como o Tic Tic Nervoso, Gloob Gloob no Clube. Em 85, ocorreram desentendimentos entre os integrantes e o Kid Vinil saiu do grupo. Os demais componentes tentaram ainda continuar por um tempo, tal, até voltaram com o nome de Verminose em 93, mas durou pouco. Em 86, o Kid lançou o Kid Vinil Os Heróis do Brasil, com a banda do mesmo nome. De 89 até 93, ele apresentou o som pop na TV Cultura, passou pela Bandeirantes, virou VJ na MTV. Ele foi também responsável por produzir o primeiro álbum de Helena Meirelles, de viola caipira. Então, um parênteses aqui, Helena Meirelles foi eleita pela revista Guitar Player como uma das 100 melhores instrumentistas do mundo. E o voto dela foi dado pelo Eric Clapton, que entende um pouquinho desse negócio de violão, guitarra, né? Bom, nessa fase, o Kid Vinil também produziu o álbum com defeito de fabricação do Tom Zé. Em 2000, ele se reuniu com o pessoal do Magazine, eles gravaram um novo disco chamado Na Honestidade. Esse reencontro durou pouco também, e oficialmente a banda acabou em 2004. Então em 2004 ele formou uma nova banda, que é a Kid Vinil Experience. Já em 2008 ele escreveu um livro, o Almanac do Rock, contando toda a história do rock desde o seu começo dos anos 50. Em 2010 ele fez um show no interior de São Paulo que em 2013 virou seu primeiro DVD ao vivo. E nesse mesmo ano ele lançou aquele que seria o seu último disco com músicas inéditas, que teve uma tiragem de só 300 cópias, feitas pela própria gravadora que ele tinha nessa época. Em 2014, ele participou do Aprendiz Celebridades na Record, que também tinha Naim, Ana Moser, Andréia Nóbrega, mas ele foi demitido pelo Roberto Justus logo no começo do programa. Aí no mês de abril de 2017, ele se sentiu mal durante um show no interior de Minas, ele foi transferido para São Paulo, onde infelizmente em 19 de maio ele veio a falecer devido a uma parada cardíaca aos 62 anos de idade. Eu acho que ainda muitos se lembram, né, do velório do Kid Vinil, quando o seu Golden Retriever de 13 anos, né, o Cosmos, que estava com ele foi adotado com 50 dias de idade, né, o cachorro ficou junto do caixão do Kid o tempo inteiro, né. E, bom, vocês sabem, né, que cães sabem quem são as pessoas boas e quem não são, né, podem ter certeza. E falando de coisa boa, eu vou mostrar esse CD aqui, que na verdade ele foi um relançamento
pela Warner em 2001, do primeiro disco do Magazine, e com algumas faixas bônus, né, que saíram naqueles compactos simples dos anos posteriores, né. Então vamos lá, que esse disco é um dos meus favoritos. Bom, pessoal, então esse disco aqui veio com um encarte, né, o disco, né, o Magazine veio com um encarte, né, que continha, né, todas as letras, a ficha técnica, né, as letras das músicas, tá, a foto, né, dos integrantes da banda, tá? Então vamos falar um pouquinho sobre as músicas, né, desse disco aqui. Então ele começa com Adivinhão. Você anda namorando a minha filha com segunda intenção. Adivinhão, adivinhão. Aí depois, Pau na Marginal, que para quem é de São Paulo, né, sabe o que isso significa, né? Então, vai ter pau, vai ter pau, vai ter pau na Marginal. Sexta-feira à noite lá na Marginal, voava no meu carro como é tão normal. E aí, sucessivamente, né? É uma música aqui que é uma versão do Erasmo Carlos. Não me chame de benzinho, não quero meu mais... Não me chame de benzinho, não quero mais o seu carinho, não quero mais o seu coração, não quero mais seu coração. Aí, meu bem lollipop, meu bem lollipop, hoje amanheci triste. E aí vai. Tô sabendo, essa música é muito boa, né? Tô sabendo que é os autores Zé Rodrigues e Tico Terpins, né? Então, e a música inteira é assim, né? Eu sei que você sabe que eu não sei que você sabe que eu sei. Ah, eu sei que você sabe que você sabe que não sabe que eu sei. Mas eu sei que você sabe, eu sei que você sabe, eu sei que você sabe que eu sei. E aí sim vai a música inteira. Muito boa, né? Então, temos Kid Vinil, né? Kid Vinil, que ele fala, né? Eu sou o Kid Vinil, eu sou, I am, eu sou o herói do Brasil. E depois ele teve, né? A banda, né? Com Kid Vinil e os heróis do Brasil. Tem a Casa da Mãe também, do Zé Rodrigues, né? E Tico Terpes, né? Que tem a letra assim, né? Eu entubo bratiola na casa da mãe, eu encaro umas grinfas na casa da mãe, eu sempre como umas porpeta. Então, é música, né? Bem engraçada também. Tem essa outra também, da dupla Zé Rodrigues e Tico Terpes, Bilirubina, né? E essa aqui também é muito legal, né? Eu posso não saber o que eu quero, mas sei exatamente o que eu não quero. Eu vou querer, pensando eu acho que não, meu bem, não vou querer. Eu fui no laboratório de análises clínicas fazer o meu exame de bilirubina. Não, exame de urina, deu criolina, criolina na urina, Carolina na janela. Então, ótimo, né? Pois, Fuscão Preto, sim, essa mesmo. Disseram que ela foi vista com outro, com o Fuscão Preto pela cidade a rodar, essa aí mesmo. O Homem da Moto também uma versão, é de Smokey Robinson, com a versão do Erasmo Carlos também. Quem tem medo sai da frente, não tem luz no meu farol, eu piloto diferente, faça chuva, faça sol. Vai. E fechando, né, esse primeiro álbum aqui, Soul Boy, né, que foi aquele sucesso estrondoso, né? Acordo 7 horas, tomo ônibus lotado, entro 8h30, sempre chego atrasado, eu sou boy, eu sou boy. A garotada de hoje não sabe o que é ser office boy, né? Eu não sei nem se essa profissão ainda existe, né, em algumas empresas, mas era aquilo, né, o primeiro emprego, né, de muitas pessoas, né, e era pau pra toda obra, né, então você pegava, você só andava ali no centro de São Paulo, né, só com o pedaço, isso eu nunca aprendi a fazer, né, também não foi office boy, né, tive vários colegas e tal, que era, né, ficar rodando, né, você andava na rua, assim, você só via a molecada andando como as pastinhas, né, rodando como se fosse, né, forma de pizza, assim, sabe? Rodando aquelas paçoca e tal. Mas entendeu? Então o Office Boy, né, foi um emprego, assim, muito... Então essa música tocou demais, né? E uma história curiosa, né, do Soul Boy, é que o Soul Boy, ele é uma composição de um Office Boy, né, que trabalhava pro Zé Rodrigues. Essa música, quem ouviu foi o Pena Schmidt, que tomou conhecimento da música, e deu pro Kid Vinil, olha aí, vê essa música aí. Acordo 7 horas, pego o ônibus lotado, né? Chego sempre atrasado, eu sou boy, eu sou boy. Na hora do almoço a minha fome é de leão, abre a marmita e o que vejo? Feijão. Como bônus, né? Então da série, né, Warner Arquivos, né? Ele veio com outros sucessos que foram lançados em compactos depois. Então começa com Professor Apaixonado, que é inédita, né? De 84. Aí Tique Tique Nervoso. Isso aqui também foi sucesso total, né? Isso me dá tic-tic nervoso, tic-tic nervoso, tic-tic nervoso. Eu me lembro que naquela época eu estudava no colégio, né, no Anchieta, na Vila Prudente, e aí teve aquela festa de fim de ano, né, do pessoal,
E eu e mais uns 5, né, da minha turma, né, de processamento de dados, né, nós cantamos, né, em frente, né, à plateia, né, do glorioso Colégio Anchieta, né, uma versão que eu fiz dessa música, que era Tic Tic Maluf. Infelizmente eu perdi a letra, né? Mas isso foi em 84, né? Então eu estava naquela fase entre o Direta Já e a eleição do Tancredo, né? No colégio, né? No colégio eleitoral, né? Então eu falava, isso me dá Tic Tic Maluf, Tic Tic Maluf, né? Então era eu falando Tic Tic Maluf, aí vinha a banda, né? Meus 5 colegas atrás, Tic Tic Maluf. Então, é uma das cenas, né, mais ridículas para quem esteve naquele colégio, naquele momento, né? Mas enfim, né? Depois, Atentado ao Pudor, que foi lá do B do Tic Tic Nervoso. Gloob Gloob no Clube, que fez também um relativo sucesso, né? Meu barato é Gloob Gloob, Gloob Gloob no Clube. Mas ali você já sentia, né, que a banda já estava já meio assim, indo pro fim, né? Depois, Sapatos Azuis, essa música também tem uma historinha, né? Sapatos Azuis é simplesmente a versão do Blue Suede Shoes, né? Do Carl Perkins, que ficou, né, conhecida e imortalizada pelo Elvis, né? Então, a versão é Sapatos Azuis. E eu ouvi essa música pela primeira vez no único show que eu assisti do Kid Vinil em 84, que tinha a Feira da Criança no AMB, e eu fui lá. Então nesse dia tinha o Kid Vinil começando, aí depois tinha show da Luciana, que era irmã da Simone, do Balão Mágico, e aí terminava com o Fábio Júnior. Então eu cheguei no começo, né, para ver o Kid Vinil. E eu conheci um pouco da banda, né, tinha aquele sucesso Sou Boy e tal. E aí só que eles começaram a tocar esses Sapatos Azuis que eu não conhecia, nunca tinha ouvido essa versão, né. E assim, é muito engraçado. Você calça 44 e eu só calço 41. Eu não empresto meus sapatos azuis. Então você pensa em Blue Suede Shoes, né? Eu não empresto meus sapatos azuis, né? Então essa música aqui é muito bacana também, né? E terminando, né, esse CD aqui, a gente tem o Comeu. Então essa música Comeu é do Caetano Veloso, tá? E ela foi tema, né, da novela A Gata Comeu, que foi um tremendo sucesso, né, como uma novela das 7 da Globo. Bom, pessoal, espero que vocês tenham gostado. Se inscreva no canal, deixe o seu like, ative o sininho e deixe aqui as suas sugestões para os próximos vídeos. Até a próxima!